bem-vindos. Glória a Deus, gente. Eu estava brincando ali atrás que o dia chega, né? Dia 30 chegou, era o meu dia da escala, eis-me aqui, obediente. O ano está passando rápido, falta um mês para terminar o ano, e eu queria saber como está a sua expectativa para acabar o ano. A minha está bem grande. E nós temos muitas coisas ainda para viver no Senhor. A palavra que eu quero ministrar hoje, tema dessa palavra é discípulos de Cristo. E antes de começar, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, que eu queria fazer uma oração antes, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã tão linda de sol, Pai, nós te agradecemos, porque a tua graça está sobre nós e as tuas misericórdias também se renovaram sobre nós nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito já desde o início do culto nos nossos corações, Pai, mas a minha oração nesta manhã é para que a tua palavra encontre um lugar no nosso coração, Pai, para que nós não saiamos desse culto da mesma forma que nós chegamos, Pai, mas que nós realmente nesta manhã possamos ter um coração ensinável. Nós queremos submeter ao Senhor os nossos corações, Pai, para que o Senhor faça a obra conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor ministre mesmo os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Esse foi o tema da mensagem, né? Esse foi o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esse domingo. E essa foi uma semana bem desafiadora. A gente está chegando, né, chegamos no fim do ano. E eu estou com uma filha com muita necessidade de nota para passar de ano numa matéria. Compartilhei isso aqui da outra vez. E então foi uma semana bem desafiadora. E como o Senhor tem me forjado nessa área. E eu queria compartilhar, o tema dessa mensagem nasceu disso, daquilo que, né, eu tenho vivido. E eu falei, Senhor, essa palavra é para mim ou é para a igreja? Ele falou assim, é para você e é para a igreja. Então, amém. Receba essa palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 18. Acho que tá aí. Ah lá. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu não achei uma rede, mas daí tem uma vara, para a gente ilustrar bem, né? E esse é um texto que me chama muito a atenção, porque esse é o convite de Jesus para todos nós, né? Jesus está sempre fazendo um convite, né? Hoje você veio aqui por quê? Né? Você veio aqui buscar do Senhor, buscar da presença do Senhor, você veio adorar o Senhor, né? Porque esse é o convite, venha após mim. E o que significa venha após mim, né? Ou siga-me, né? E eu queria trazer assim, vinde após mim, né? Jesus nos convida para uma mudança de propósito e uma vida de discipulado. E eu fiquei pensando muito nesse tema, porque o texto de Mateus 4, 18, 20, eu vou voltar só um pouquinho, porque eu acho muito interessante, parece que Jesus já sabia o que ia acontecer nesse tempo que a gente está vivendo, né? Eu vejo que hoje uma das grandes distrações da nossa vida, e eu vou falar porque eu também já fui exortada pelo Espírito Santo sobre esse assunto, é sobre aquilo que tem influenciado a nossa vida, sobre aquilo que tem roubado o nosso tempo do Senhor. E uma das coisas, né, principalmente acompanhando jovens, adolescentes, nesse último ano e meio, a gente tem visto como eles são influenciados por algumas coisas, ou por algumas pessoas, e são influenciados através
das redes sociais, das mídias sociais, enfim, tantas outras coisas. Mas a gente também tem visto muitos adultos dessa forma, sendo influenciados. E o que é influência? A influência, ela te ensina, ela forja algo em você, né? Então, a gente sempre bate nessa tecla com eles. Eles falam assim, nossa, esses pastores são muito chatos, mas a gente é chato porque a gente ama eles, né? Então, a gente fala, quem você tem seguido? Quem tem influenciado a sua vida? Né? E Jesus, eu acho muito interessante no verso 20, parecia que ele já sabia o que a gente ia estar passando, né? Nesse tempo. Ele fala assim, então eles deixaram imediatamente as redes. Interessante. Redes. Aquilo que tem nos prendido nos dias de hoje. Redes sociais. Eu acho muito interessante. Quando eu li esse texto, eu falei, gente, Jesus acho que já sabia. Então a gente tem visto que existe uma grande influência, né, sobre essas mídias, e essa influência tem formado o caráter, tem formado a mentalidade dessa geração, mas também tem formado a mentalidade e o caráter dos adultos. Porque adolescente, o jovem ainda não tem, né, tanta experiência, né, não passaram ainda por muitas coisas que nós, né, eu já estou com mais de 40, já passaram. Porém, a gente tem visto também pessoas, né, mais maduras, às vezes até crentes, sendo influenciados por coisas, por princípios que não fazem parte do chamado de Jesus, né? Jesus, pode passar, por favor. Eu acho que eu não liguei o negócio aqui. Então, Jesus, ele vai falar, né? Vinde após mim. E esse é um convite para nós seguirmos Jesus. E essa manhã eu queria, assim, fazer uma reflexão sobre isso, sobre a forma como nós temos seguido o Senhor. Porque às vezes a gente acha que Jesus está fazendo um favor, ou nós estamos fazendo um favor para Jesus quando Ele nos convida. É igual você, hoje você veio para o culto, eu espero que você não tenha vindo para o culto, porque o seu líder está vendo se você está aqui no culto ou não, mas eu espero que você tenha vindo ao culto, porque você é um seguidor de Jesus. Esse é o nosso grande propósito. É por isso que você está aqui, né? É por isso que você veio adorar o Senhor. E Jesus fala, vinde após mim. Só que nós sabemos, se você já é um crente de mais tempo, ou se não, né? Jesus, ele fala que, né, nessa vida nós teríamos aflições. Nem tudo seria tão confortável, nem tudo seria tão fácil. Então, o caminho, seguir Jesus, também envolve desafios. Também envolve um preço. E qual que é o caminho do discipulado, gente? O caminho de discipulado é um caminho onde nós entendemos que nós estamos seguindo alguém que vai nos influenciar. Nós estamos seguindo alguém que vai nos ensinar. E nós somos quem? Nós somos os discípulos. Nós somos aqueles que aprendem, né? E no caminho do discipulado é isso. No caminho do discipulado existe cruz. No caminho de discipulado existe um caminho que é mais estreito, né? A gente tem visto muito isso. A gente tem enfrentado muita dificuldade porque... às vezes, né, o adolescente ele é mais imaturo e daí nós damos uma orientação, nós queremos levar eles a pastos verdejantes, só que eles recebem muita influência, às vezes até dentro de casa negativa. E a gente tem muita dó, porque eles não sabem quem eles ouvem, se eles ouvem o pastor, se eles ouvem os pais ou se eles ouvem os amigos. E é por isso que nós temos uma grande responsabilidade de conduta quando nós estamos seguindo Jesus. Porque às vezes nós podemos estar testemunhando de um Jesus que não é o verdadeiro, que não é o Jesus real. Porque Jesus, gente, temos uma vida de dificuldade, de desafios, né? Na caminhada cristã, sim, nós passamos por muitos desafios. Mas Jesus, ele está sempre nos convidando para a gente viver um nível mais superior com Ele. Porque da mesma forma que ele fala, venham, sigam-me e tomem a sua cruz, ele fala assim, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então existe um preço que nós pagamos, mas existe um respaldo de que ele sabe o que ele está fazendo quando ele nos chama.
E é por isso que nós precisamos fazer uma avaliação de como nós temos valorizado esse caminho do discipulado. Como nós temos dado valor, sabe, gente? Nós não vamos conseguir entender o valor de Jesus, o grande valor que ele tem, se nós colocarmos preço na obra de Cristo, ou colocarmos um preço na caminhada de discipulado. Porque às vezes nós achamos que é muito difícil caminhar com Jesus. Às vezes nós não queremos fazer aquilo que Jesus nos pede. Por quê? Porque então para a gente também não está valendo muito a pena. Porque quando nós entendemos o que é vinde após mim, siga-me. E quando nós entendemos o valor que tem caminhar com Jesus, tudo fica mais leve. Esse que é o fardo leve. Ele nos convida para carregar um fardo que é leve. Né? No início do ano, eu ministrei uma palavra que falava sobre paz. Porque o colérico, né, que no caso, meu temperamento, é difícil, né? Já ministrei aqui sobre isso. É um temperamento orgulhoso, é um temperamento que ele se acha superior às outras pessoas, ele quer fazer tudo, ele é o bom, né? E quando nós assumimos o ministério de jovens e adolescentes, eu queria tudo perfeito. Vamos fazer tudo perfeito, eles vão ser cheios do Espírito Santo, eles vão se converter, eles verdadeiramente vão amar Jesus, né? E até a gente ir para o Spark e eu ver que não foi tudo do jeito que eu imaginava que ia acontecer. E lá o Espírito Santo falou assim para mim: se você continuar desse jeito, você não vai aguentar o ministério. Você vai ter um burnout. Você vai me abandonar se você continuar dessa forma. Cadê a paz que eu ministro? E eu fui muito confrontada. E nessas últimas semanas eu também fui muito confrontada pelo Espírito Santo. Da forma como eu tenho sido uma discípula de Jesus. Então eu vejo que ao longo da caminhada o Senhor tem sempre algo para nos ensinar. Porque um mestre é o que ensina. Ele vem e faz um convite para que a gente mude o nosso propósito de vida, que é agradar o Senhor, é uma vida de discipulado com o Senhor. Eu quero falar para você que já está numa célula, você que tem um líder, você que tem um supervisor, valorize isso, seja um bom discípulo. Né? O Senhor colocou esse líder como uma autoridade espiritual sobre você para te levar a caminhos, a pastos verdejantes, para que você tenha um bom alimento, para que você descanse na sombra do Altíssimo. É para isso que você é discipulado. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente. E eu tenho sido muito confrontada com isso. Porque às vezes a gente acha que só a pessoa ela é pastora. Ela não tem problema. Eu quero falar para você. Não é fácil, gente. É um grande desafio. Sabe por quê? Porque você pode até ter um título, seja líder, seja pastor, seja apóstolo, não importa qual nomenclatura você tenha no corpo de Cristo, você continua sendo carne. Você continua lutando contra o pecado, contra si mesmo, todos os dias. Ninguém é uma santidade. Santo, como nós cantamos nessa manhã, é só o Senhor. Santo, santo, santo é só Ele. A Bíblia fala, né? Repete 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor. Nós não somos santos, nós somos, né, os discípulos que estão buscando a santidade, os discípulos que estão buscando aprender com Jesus. E é por isso que Jesus quer nos ensinar, e é por isso que nós precisamos ter um coração ensinável. O nosso coração, ele precisa ter um espaço para a palavra, um espaço para a presença de Jesus. Né? Eu acho tão lindo as crianças. Por quê? Porque as crianças elas vão para o Ina Kids e as crianças são tão puras. Né? Elas são tão genuínas, assim, um coração tão puro, que elas são ministradas, a palavra é ministrada, porque todos os dias, né, que a gente sai do culto, eu falo assim, o que vocês aprenderam hoje? E eles têm a palavra na ponta da língua. E às vezes a gente sai daqui e nem lembra o que foi cantado, o que eu declarei, como eu adorei o Senhor, né? Eles são excelentes discípulos. Por isso que, né, Jesus falou que a gente tem que ser como uma criança.
A criança, ela tem um coração puro, ela é um bom discípulo. E é isso que nós temos que buscar, ser um bom discípulo. Então nós precisamos compreender qual é o valor de Jesus para nós. Porque quando nós compreendemos o valor que Jesus tem, não é pesado ser um bom discípulo e obedecer aquilo que ele tem nos falado. E às vezes é tão difícil, porque às vezes a gente tem discípulos rebeldes, não quer ouvir a voz do Senhor, às vezes não quer nem fazer o devocional. Difícil, muito difícil nós aprendermos algo. Mas as crianças não, as crianças são puras, amém? Glória a Deus por isso. Você precisa aprender com as crianças. Eu aprendo muito com os meus filhos e eu tenho sido muito confrontada através da vida deles, né? Eu anotei um texto aqui, não está ali. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou um anseio pela eternidade no coração do homem. Por quê, gente? Porque seguir Jesus é isso. Seguir Jesus com propósito é isso. É isso que traz satisfação. É um anseio pela eternidade que está no nosso coração. É por isso que a nossa vida só faz sentido com Jesus. Você não vai ter satisfação em outra coisa. Eu te garanto, as outras coisas elas vão te dar alegrias momentâneas. Mas ser um discípulo de Cristo, ela te traz satisfação eterna. Por isso que tem muita gente que não consegue ser feliz com as conquistas. Mas o pastor Diego falou, né, na palavra da oferta a respeito de 2 senhores. É isso mesmo, né? O discípulo é a mesma coisa. Jesus vem com um novo propósito. Você vai pescar peixe, mas eu quero que você agora pesque homens. É uma outra perspectiva de propósito. É uma perspectiva espiritual. Porque quanto custa a vida de alguém? Não tem como pôr preço. Em peixe a gente põe preço. Inclusive eu gosto de comer peixe. Murmuração. Esse é um outro ponto que eu queria falar. Às vezes a gente está seguindo Jesus, nós estamos ali indo após o Senhor, mas nós estamos murmurando naquilo que Deus tem pedido para a gente fazer. Às vezes a gente vem reclamando, vai para a célula reclamando. Às vezes a gente faz as coisas do Senhor reclamando, ou às vezes pior, a gente faz as coisas dentro da nossa própria casa, ou às vezes no seu próprio trabalho, você faz reclamando, e daí você fica parecido com um discípulo de quem? Gente, eu estou falando tudo isso porque eu fui muito confrontada nessa área. Né? O Espírito Santo falou assim, que tipo de discípulo você tem sido? Porque subir no altar e pregar é uma coisa, mas e viver o dia a dia? E a hora que Jesus te pede, vinde após mim e faça isso. Então a gente tem que fazer uma avaliação, né? Murmuração, nós não podemos ser um discípulo que murmura, amém? Se você é um discípulo de Cristo, você tem alegria em fazer aquilo que Ele te pede. Você tem alegria em obedecer a palavra do Senhor. Existe alegria no seu coração, não existe peso. Lembra que eu falei, o fardo é leve. Então nós precisamos avaliar como tem sido a nossa caminhada de discípulo com o Senhor. Próximo, né, a próxima coisa que Jesus fala, vinde após mim, por quê? Porque eu vos farei pescadores de homens. Jesus diz que Ele fará em nós pescadores de homens, fará de nós pescadores de homens. Jesus propõe uma transformação de propósito. E esse ponto é um ponto onde Deus trabalha comigo. Por quê? Porque a gente que tem costume de fazer com as próprias mãos, quem aqui é como eu que quer sair rasgando e fazer com as próprias mãos, não quer esperar? Deus me confrontou com isso daí. Ele falou assim, eu que vou fazer. Não é você que vai fazer. Quem faz você um discípulo sou eu. É do meu jeito, é a minha maneira. Sou eu que te forjo, sou eu que te dou as regras. Eu não sou o seu mestre? Você não é o discípulo? Ou você é o mestre? É você que quer fazer. Fui muito confrontada nisso. E o Espírito Santo falou comigo, abre espaço para mim trabalhar na sua vida. Abre espaço para mim falar para você. Porque sou eu que te formo.
Sou eu que dito as regras na sua vida. Não é você. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque quanto mais conhecimento nós temos, mais arrogantes nós podemos nos tornar e mais independentes de si mesmo nós podemos nos tornar. Porque eu já sei. Eu já sou convertida há 20 anos, eu já sei. Não, você não sabe. Quem vai fazer é o Senhor. É Ele que vai fazer. E às vezes a gente quer pescar as pessoas, às vezes a gente quer ganhar pessoas para Jesus, só que a gente quer fazer do nosso jeito. Às vezes a gente quer enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas. E nós nem sequer somos um discípulo de Jesus que demonstra, né, os princípios e o caráter de Cristo. Como que nós vamos pescar as pessoas? Como que nós vamos ganhar o coração, né, dos nossos filhos? Foi isso que o Senhor falou comigo. Como que você vai ganhar o coração dos seus filhos? Eu mando para a pastora Esther os meus pedidos de oração. No topo é o primeiro. Eu falo que os meus filhos se convertam verdadeiramente. Essa é a minha maior oração. E o Espírito Santo falou assim: como que você vai ganhar? Você está sendo um reflexo de quem eu sou dentro da sua casa? Eu que vou fazer. Então, Jesus, ele nos propõe uma transformação de propósito. É Jesus que faz. E é por isso que nós precisamos querer ser ensinados do jeito que Deus quer nos ensinar, né? Então, quando você vier para o culto, não venha esperando, né? Que às vezes, porque assim, às vezes a gente vem para o culto para quê? Para resolver um problema. Aí eu estou com um problema, eu vou para a igreja. Eu estou com um problema, eu vou para a célula. Eu estou com um problema, eu vou falar para vocês, Jesus não é ele não resolve os nossos problemas. Não é para isso que Jesus veio. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Existe sim um benefício em seguir Jesus? Existe. Mas e se a cura não chegar? Ele vai deixar de ser mestre? E se o trabalho que você tem orado Jesus não te der, ele vai deixar de ser seu mestre? Você vai parar de ser um discípulo porque Jesus não atendeu o seu pedido? Porque ele já falou que ele vai fazer do jeito dele. É por isso que nós precisamos avaliar até a forma como a gente vem no culto. Porque às vezes a gente chega aqui e a gente fala assim: nossa, essa palavra era para fulano. Fulano que tinha que estar aqui. Isso revela que nós não temos um coração ensinável. Eu já ouvi esse texto. Eu não tenho nada para aprender. Isso mostra que a gente não dá espaço para o Espírito Santo trabalhar. Né? Isso mostra que às vezes a gente veio aqui em busca de um interesse pessoal. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui para adorar o Senhor. Para adorar. Né? Terminou o louvor e eu falei: nem precisa de palavra. Eu falei: Senhor, acho que eu não vou pregar não. Não precisa de palavra. Né? Nós já desfrutamos, né, da presença do Espírito Santo. Mas Jesus, ele também ensinava. Então a palavra também faz parte do discipulado. E é por isso que quando nós estamos na célula, nós estamos no culto, nós precisamos estar com o coração aberto, porque Deus quer nos ensinar algo. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, é para quê, gente? Não é para você ticar lá no seu plano de leitura anual da Bíblia que você fez hoje o livro de 2 Reis. Não é para isso. É para você aprender algo. Por quê? Porque Ele quer nos ensinar algo. Amém? Então, se você veio com a expectativa equivocada para o culto nessa manhã, peça para o Espírito Santo, fala: Senhor, alinha a minha expectativa. Eu quero aprender algo com o Senhor, não só no culto, gente. O culto é pouco. O culto é pouco. Mas eu quero aprender algo com o Senhor todos os dias. Enquanto Jesus caminhou nessa terra, né, os 3 anos, aqui é o convite para o discipulado. Ele caminhou 3 anos com esses homens, ensinando eles a fazer o que nós precisamos fazer agora. É o que nós precisamos fazer agora. E é por isso que a gente tem que aprender como que Jesus quer que a gente faça as coisas. Amém? Você quer ser um pescador de homens? Você quer ser um pescador? Nossa, gente, vocês estão muito desanimados. Meu Deus do céu, vocês já estão pescados, né? Sério, vocês já são peixes, vocês já estão, né, no aquário do Senhor. Ou no aprisco, a gente pode usar ovelha também, é a mesma coisa, né? Um peixe, uma ovelha, você já está no aprisco, você já foi ganho. Só que você não foi ganho para si.
Você foi ganho para Cristo, para ganhar outras pessoas para Cristo. Amém? Então, Jesus quer fazer de você um excelente pescador ou um excelente pastor de ovelhas. É esse que é o propósito. Você acha que Jesus trouxe salvação para você, trouxe essa vida maravilhosa de paz, porque eu já falei, a paz, gente, não é do mundo. A paz é para os filhos de Deus. Gente do mundo não tem paz. A paz é para os filhos do Senhor. Então, Jesus, ele deu tudo isso para nós. Para quê? Para a gente ficar dentro do nosso aquário. Não foi para isso, né? Então, Jesus, ele quer fazer de nós pescadores. Amém? E como que nós vamos aprender? Como que a gente aprende a ser um discípulo? Né? Eu quero que você abra em João 14. Nós vamos ler o texto. Porque quando a gente lê, a gente aprende mais. Então, tudo que nós aprendemos, né, da parte do Senhor, João 14, 25, 26, diz assim: tenho dito isto, enquanto ainda estou com vocês. Então, aqui, Jesus, ele está falando antes de partir. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Né? Então, Jesus, essas são, né, uma das palavras finais aí de Jesus antes dele partir. E quando o Senhor me confrontou a respeito do meu caráter, eu falei assim, então eu quero aprender. Senhor, como que eu vou aprender? Ele falou assim, primeiro que tudo aquilo que você aprende não é só para você. Aquilo que você aprende é para você testemunhar a respeito de mim. Quem está fazendo o Ore Mais, acho que fez a aula dos dons do Espírito essa semana, né? Então, você aprendeu nessa aula que todo o dom do Espírito que Deus dá não é para você. É para servir o corpo de Cristo. O dom não é nosso. O dom é do Espírito. Assim como os nossos talentos não são para nós, não são para a nossa glória, não são para a gente se aparecer. Dons e talentos que o Senhor derrama sobre nós é para servir o corpo de Cristo. E o Senhor falou, então o propósito de eu ensinar você é para que você sirva o corpo de Cristo. É para que você seja um testemunho de quem eu sou. E a palavra diz, o Consolador, o Espírito Santo. Então, como que nós aprendemos? Porque Jesus não está aqui mais. Naquela época, Jesus, né, ele andou com os discípulos ali, né, por um tempo, por 3 anos. Mas Jesus, ele subiu aos céus. Jesus, ele não está mais aqui. E o meu sonho era esse, gente. O meu sonho era ser aquele discípulo que Jesus estava indo lá fazer os milagres. Eu falava, eu quero ir lá junto, eu quero ir ver. Né? Eu quero servir o Senhor. Mas Jesus não está mais aqui. Né? A Bíblia fala que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E qual que é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel do Consolador? Né? Quando você precisa ser discipulado pelo seu líder, quem aqui já, né? Eu creio que todos vocês já foram discipulados, quem está em célula, mas quando você vai ser discipulado pelo seu líder, você marca uma hora, não marca? Marca um dia, na agenda, às vezes você não vai, você dá um balão. Que eu sei, que eu passo por isso também. Mas eu vou falar uma coisa para você. Com o Espírito Santo, você não precisa marcar a hora. O Espírito Santo está disponível o tempo todo. A Bíblia fala que ele habita em nós. E é por isso que nós precisamos ser discipulados pelo Espírito Santo. Só que o fato é, será que nós temos aberto espaço, né? Qual é a função? Esse ensinará você as coisas. Ensino, mestre. Quem nos ensina? Não é o YouTube. Não é o negócio do TikTok. Eu não tenho esse. Porque eu falei, mais uma coisa eu não dou conta. Não é o YouTube, não é o TikTok.
Jesus não está mais aqui para falar: quem vai ensinar a vocês todas as coisas? E, gente, o que é todas? É todas. Quem ensina todas as coisas? O Espírito Santo. E além de ensinar, ele fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ele vai nos fazer lembrar. E agora eu quero fazer uma pausa para falar de devocional. O pessoal do Ore Mais está fazendo devocional, né? Glória a Deus. Como que você vai se lembrar das palavras de Jesus se você não abre a Bíblia para ler o que ele falou? Não tem como o Espírito Santo nos lembrar de algo que nós nem conhecemos. É por isso que a gente fala que o devocional é tão importante, porque, gente, está tudo escrito ali, a forma como nós devemos caminhar. É por isso que essa deve ser uma prioridade no nosso dia. Buscar o Senhor. Gente, nós estamos na leitura de Reis. Que coisa mais maravilhosa. E eu estava vendo, né? Como que não mudou nada. Não mudou nada. O Deus de Israel sempre disponível. E a liderança sempre corrompida. Sempre. E o pior, um influenciando o outro. Você vê que, né, depois do rei Jeroboão, o negócio despencou. Foi um pior que o outro. E a Bíblia fala assim: influenciado pelo seu pai. Influenciado. O reino dele foi cada vez pior, porque desagradou o Senhor. Teve um que desagradou o Senhor mais que todos. Influência negativa, né? Isso trouxe desgraça para o povo. Isso trouxe desgraça. Então, né? Olha só como que é importante a nossa vida devocional. Aí às vezes a pessoa fala assim: eu vou ler Reis, não entendo nada daquilo. É guerra, é sangue, é sacrifício. É esses reis que eu nem sei falar o nome, mas eu quero dizer para você: se você parar de, né, com a palavra de Deus assim, falar: Espírito Santo, me ensina. Lembra que o discípulo é o que aprende. O mestre já sabe, o discípulo é que aprende. É por isso que nós precisamos nos colocar nesse lugar de discípulos. É por isso que nós precisamos abrir a palavra de Deus e saber que Ele deseja nos ensinar. Nós não sabemos tudo ainda. É por isso que o devocional é tão precioso. E eu sei que às vezes tem gente que fala que não quer mandar, não manda. O sangue de Jesus tem poder, gente. Cadê o temor do Senhor? Você está sendo ensinado pelo Espírito Santo. Às vezes você está com o seu coração angustiado. Ele é o Consolador. Você vai ser ministrado por Ele. E Ele vai te lembrar a palavra. Olha, gente, Jesus falou: Ele fará com que se lembrem daquilo que eu falei. Então aí às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente está passando por um desafio, e você vem aqui para resolver seus problemas. Você liga para o seu líder e às vezes você acha que o seu líder vai ter uma receita pronta para resolver o seu problema. Eu vou falar uma coisa para você: não existe. Não tem. É satisfação em Jesus a resolução dos nossos problemas. É nele. Só que você precisa conhecer Jesus. Mas se você não fizer o seu devocional, você não vai se lembrar das palavras de Jesus. Eu falei para minha filha, eu falei assim: gente, a igreja inteira está orando por ela. Todo mundo está orando. É amanhã a prova. Eu estou aqui pela graça. Ontem eu estava terminando os slides e estudando com ela. A igreja inteira está orando. Eu falei assim: não adianta a igreja inteira orar se você não estudar. Se você não fizer a tua parte. Então, existe uma parte do discípulo. Existe um ensino. Mas, gente, é impressionante, né? Ontem eu estava compartilhando lá com a Nicole, né? O capítulo de ontem, né? De Reis. Que o rei, ele vai se aconselhar com o Deus inimigo, né? E daí o profeta fala assim para ele 3 vezes: se você não fez devocional de ontem, vai ler, que você vai ser ministrado com essa palavra. Ele fala assim 3 vezes: eu não acredito que você foi consultar esse Deus. Por um acaso não existe Deus em Israel? Indignado. E nós às vezes somos assim. Nós queremos nos aconselhar com alguém do YouTube ou com alguém que, sei lá, eu não sei, gente. Às vezes você quer se aconselhar com tanta gente, mas quem tem o consolo, quem tem, né, o ensino certo para a sua vida é Jesus.
Às vezes a gente quer uma nova revelação. Não tem nova revelação. Já foi tudo revelado. Ele só vai nos lembrar. Então nós precisamos do Espírito Santo, amém? Eu queria que você orasse. Todas as vezes que você for fazer o devocional. E fala assim, Espírito Santo, me ensina. Eu quero ter um coração de discípulo, um coração ensinável. Eu sou o seu aluno. Você é o meu mestre, então me ensine. Né? É isso que eu estou fazendo com a minha filha. Não tem sido fácil. Olha lá, continuando o texto de Mateus, né? Primeiro é, vinde após mim, depois, eu os farei. Farei o quê? Pescadores de homens, né? Então Jesus, ele nos convida para uma pescaria espiritual, porque eu não posso pegar essa vara, né, jogar em você e te pescar, não tem como. As coisas com o Senhor, elas não são, né, goela abaixo, não dá para fazer assim. Você precisa, até porque, se você não tiver uma experiência real com Jesus, você vai vir para os cultos, você vai para a célula e para você não vai fazer diferença nenhuma. Você precisa ter uma experiência genuína. Por quê? Porque as coisas de Deus são espirituais. E é por isso que Jesus, ele vai trazer um novo propósito para eles. Vocês pescavam homens, mas agora vocês pescavam peixes. Agora vocês pescarão homens. O que significa isso? Jesus nos chama para uma pescaria espiritual. Todo mundo aqui, né, a maioria acredito que já fez boas notícias. É fácil, gente, pescar? É fácil fazer boas notícias? É fácil pescar espiritualmente? Não é fácil. É um grande desafio. Mas Jesus não nos daria um desafio que fosse impossível de fazer. Porque ele não pode negar quem ele é. Se a palavra de Deus fala que ele é fiel e ele não nos dará nada além daquilo que a gente possa suportar, ou daquilo que ele peça para a gente fazer, porque ele não mente. Então, tudo aquilo que Jesus pede para a gente fazer, nós somos capazes de fazer, com o auxílio do seu Espírito em nós. Mas para isso a gente precisa entender, né, o que é uma pescaria espiritual. Qual que é o propósito da pescaria espiritual? E qual que é o propósito da pescaria natural que esses homens viviam? Então, uma pescaria espiritual é aquela uma que tem um propósito de ganhar vidas para Cristo, porque as vidas, as almas, elas são eternas. Então, uma pescaria espiritual, ela te faz levantar, preparar a sua isca, preparar o seu dia para quê? Para pescar espiritualmente, com um propósito que é eterno. Mas se você tem gastado os seus dias, gastado o teu tempo, pescando de forma natural, eu quero dizer para você, não vai durar muito. Você pode até ficar feliz com uma pesca. E isso mostra o tipo de discípulo que nós somos. Qual é o tipo de pescaria que a gente tem feito? Porque vocês sabem, né? Existem os dois públicos, né, na Bíblia, né? Os discípulos e a multidão. A multidão, ela estava atrás de Jesus para usufruir dos benefícios. Para comer do pão, para comer do peixe. A multidão, ela queria o natural. Aquilo que a gente pode pegar. Mas o discípulo que pesca a pescaria espiritual, ele está atrás daquilo que é eterno. E é por isso que a gente precisa fazer essa avaliação. Que tipo de discípulo nós somos? Em qual pescaria a gente tem se envolvido? Qual é o tipo de pescaria que nós estamos fazendo? Nós estamos gastando o nosso tempo, a nossa energia, as nossas emoções, ganhando homens ou ganhando outras coisas. Eu não estou falando que você não pode ter as coisas. Eu vou deixar isso bem claro, senão fala que a gente é muito radical. Não estou falando isso, gente. Não estou falando isso. Eu estou falando que o discípulo, ele tem um propósito. Eu estou falando que um discípulo que segue Cristo, ele tem esse propósito. Mas quando a gente pesca, a gente precisa de uma isca, não precisa?
para a gente pescar um peixe normal, eu nem sei o que usa, gente, porque faz muitos anos que eu não pesco. A minha irmã pesca, a minha irmã vai até no rio pescar, né? O povo aqui vai no rio, gosta de pescar. Eu só vou no Pesca e Pague, porque é mais garantido, né? Menos sol, já sai com os peixes limpos, é uma bênção. Mas tem gente que gosta de pescar, então eu não sei o que usa mais, mas eu lembro quando eu ia pescar com meu avô, ele colocava minhoca no anzol para mim, né? Então, minhoca, coisas naturais, né? Sei lá, ração. O que tem hoje? Pinhão. Milho, tem milho. Enfim, coisas que você pode comprar, né? Você cavuca a terra, tira a minhoca, enfim. Você tem uma isca para você pescar coisas naturais, certo? Mas e para pescar homens? Qual que é a isca? Qual que é a isca para pescar os homens? Tá bom, Senhor, eu já entendi que o meu propósito de te seguir é ser um pescador de homens. Mas como é que eu pesco? Porque é muito difícil, boas notícias, o povo nem vem no culto de recepção. Como que eu pesco? E foi aí que o Espírito Santo trabalhou bem forte, né? E tem trabalhado bastante no meu coração, no meu caráter, no desenvolvimento maduro do meu temperamento. Quando a minha filha começou a ter mais dificuldades, ela sempre teve assim um pouco de dificuldade em matemática, mas esse ano foi bem mais desafiador. Ela começou a estudar de manhã, não gosta de acordar cedo, enfim, foi bem difícil. E no último trimestre, né, a professora nos chamou para conversar, e daí ela falou, olha, vai ter que estudar muito agora para poder passar, né? E nós levamos um baque, saímos assim, foi a primeira vez que a escola nos chamou para falar de nota. Graças a Deus nunca nos chamaram para falar de comportamento, mas de nota, e nós ficamos abaladíssimos. Nós saímos assim transtornados da escola. Eu falei, meu Deus, e agora? E foi muito assim especial também, porque a gente vê, né, o quanto os irmãos nos amam, né, da igreja, porque eu compartilhei com algumas pessoas e muita gente se ofereceu para estudar com ela. Foi muito engraçado. A Natália falou assim, leva lá na loja, a pastora Esther, traz ela aqui em casa que eu estudo junto com ela. A Pri também falou, traz o Evandro sabe. Muita gente se prontificou em ajudar. E eu falei assim, vamos, aula particular. Mas eu falei assim, gente, aula particular é um absurdo, né? E o Espírito Santo falou assim para mim, é você que vai ensinar. E eu falei, mas eu não... Como, Jesus, que eu vou ensinar? Eu tive que entrar no YouTube para aprender as coisas de novo, porque eu não lembrava mais fazer operações com números decimais. Eu não lembrava mais de nada. O Espírito Santo falou assim, você que vai ensinar. Aí eu falei, não. Ele falou assim, você vai ensinar. E o Espírito Santo fez uma pergunta para mim, o que te impede de ensinar? Eu falei, Deus, eu não tenho paciência. Aí a borrachada veio, gente. Eu levei uma varada, uma exortada, o nome que você quiser dar. Ele falou assim, que bonito, hein, pastora? Paciência com os seus discípulos, para caminhar uma milha a mais você tem. Mas para a sua discípula, que é sua responsabilidade testemunhar de quem eu sou, você não tem o fruto? Cadê o Espírito Santo? Foi bem difícil, gente. Porque às vezes é isso. Às vezes a gente tem alegria, paciência, trata bem as pessoas aqui, porque aqui na igreja é fácil, tá? A gente já tem um vocabulário crentez formado em nós. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor. Mas e quando nós não somos assim dentro da nossa casa? E o Espírito Santo falou para mim, você não tem paciência? Você não tem paciência para ensinar sua filha? E eu fui para o lugar da oração. Falei, então, Senhor, então me forja. Então eu quero ter. Porque se essa é a isca, ele falou assim, você ora tanto para os seus filhos se converterem, mas será que eles têm visto quem eu sou através da sua vida?
Será que você tem testemunhado de quem eu sou? Porque eles vão me conhecer através de você. Se você for uma boa discípula, uma boa serva, eles vão me conhecer. E eles vão me desejar. Então você precisa ser uma boa discípula. Então você precisa, sim, se desenvolver no fruto, seja em qual matéria for. Porque para mim não existe matéria difícil. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina. Para o Espírito Santo não tem nada difícil. Nós somos limitados. E, gente, eu aprendi. Glória a Deus, porque tem muita ferramenta no YouTube, tem muito professor dando aula. Então, fica a dica, se o seu filho tiver com dificuldade, né? Invista tempo, ajude o seu filho. Demonstre que você tem interesse. Outro ponto que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Seja boa. Bondade é uma parte do fruto do Espírito. Seja boa. Não seja só boa na igreja. Não seja só boa com os seus discípulos. Seja boa nesse momento. Ela está passando por um momento de dificuldade. Ela está se sentindo incapaz. Gente, quando eu falo para vocês que ela está precisando de muita nota, é muita mesmo. Seja boa. Demonstre o meu caráter. Gente, meu maior temor é o dia que eu estou aqui. E às vezes eles falam assim, eu não quero ir para o Kids, eu quero ouvir minha mãe. É eles olharem para mim ou para o Fabiano e falar assim, não são nada disso que estão falando. Esse é o maior temor que nós temos que ter na nossa vida. Porque isso fala o tipo de discípulo que nós somos. E dentro da nossa casa nós não podemos esconder quem nós somos. Sabe por quê? Porque, como eu falei, aqui é fácil. Mas dentro de casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, conhece você nos seus melhores e nos seus piores dias. Você não consegue esconder quem verdadeiramente você é. É por isso que nós não podemos ser influenciados pelas coisas das redes sociais, porque lá também parece que todo mundo é perfeito. A vida é perfeita, todo mundo é perfeito, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre. Vocês já sabem que não existe isso, não existe conto de fadas. A nossa influência tem que ser o Senhor. É por isso que nós precisamos seguir o Senhor, amém? Já vai ficar a parte boa, gente. Quero que você abra agora a sua Bíblia. No livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos falar da isca espiritual que nós carregamos em nós. Então, Gálatas, capítulo 5 vai falar sobre fruto do Espírito, mas ele também vai falar sobre as obras da carne. E lá em capítulo 5, verso 16 ao 21, diz assim: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Esse texto, Paulo ele nos ensina que se a gente vive no Espírito, você tem o Espírito Santo? Amém. Só que não basta só ter, você precisa viver no Espírito Santo. Então, quando a gente fala que é difícil ter paciência, quando a gente fala que é difícil ter domínio próprio, quando a gente fala que é difícil ser longânimo, Paulo, ele nos garante que jamais, se andarmos no Espírito, jamais nós satisfaremos os desejos da nossa carne. E o que são os desejos da nossa carne? Ele vai falar, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Interessante, porque daí Paulo ele fala que são obras. Obras da carne. São obras humanas. São coisas que nós fazemos. São coisas que nós desenvolvemos, que a nossa carne pende a fazer. Mas sempre tem um respaldo, gente. É por isso que Jesus, ele quer nos ensinar, né? Se você viver no Espírito, né? E eu não vos deixei órfãos, né? O meu Espírito estará com vocês, né? Se vocês viverem no Espírito, vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne. É por isso que é possível, é por isso que não tem desculpa, eu não tenho paciência. É por isso que não tem desculpa, eu não... Sabe aquela pessoa que fala assim, isso eu não consigo fazer. Eu já tentei isso, eu não consigo fazer. Sabe o que a gente está sendo quando nós declaramos algo assim? Nós estamos declarando que é uma mentira a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus fala que é possível, então é possível. Foi isso que o Espírito Santo falou. Querida, cadê o fruto? E eu falei, Deus, então eu quero. Então me dá. Então eu quero orar. Então me dá, eu preciso desenvolver isso. Porque eu quero ganhar as minhas primeiras ovelhas, que são eles. Eles são as minhas primeiras ovelhas. É a minha família. Eu quero dizer para você, às vezes você, esposa, ainda não tem o seu marido convertido. Você está usando a isca certa? Porque às vezes é isso, às vezes a gente está usando esse tipo de isca aqui, para querer pescar o povo de Jesus. E daí, gente, a gente não vai se parecer com discípulo de Cristo quando usamos esse tipo de isca. A gente está parecendo com discípulos do mundo, discípulos do diabo. Porque isso são as obras da carne, são as obras humanas, as obras do mundo. Porque se você abrir um noticiário, você vai ver tudo isso aqui, Tudo isso aqui você vai ver acontecer. Se você ler Reis, você também vai ver isso aí acontecer. Obras da carne. Coisas que o ser humano faz. Isso é atrativo? Isso traz paz para a vida de alguém? Isso traz alegria para a vida de alguém? Isso não traz benefício nenhum na vida de alguém. É por isso que se nós praticarmos essas coisas, é esse tipo de isca que a gente está lançando. E esse é o tipo de coisas que nós estamos colhendo. Lá em Gálatas também vai falar, eu não coloquei aqui, mas fala que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, certamente colherá. Aí agora a parte boa. Aí Paulo continua. Mas o fruto do Espírito é. E eu quero fazer uma pausa antes de falar do fruto do Espírito. Porque se as obras da carne estão no plural, são obras, são muitas coisas. Mas o fruto do Espírito é não são os. É um fruto só. Como se fosse uma tangerina. Ou uma laranja. Enfim. Um fruto com vários gomos, com várias partes. É por isso que o discípulo de Cristo, ele precisa ter uma isca efetiva. É o fruto inteiro para pescar alguém. Né? Qual é esse fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Vivemos no Espírito. Então, nós precisamos andar no Espírito. E é por isso que essa mensagem, né, o que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, é que nós não podemos dar desculpas para os nossos pecados. Existem muitas obras da carne, mas existe somente um fruto. E nós não podemos ser discípulos que vamos chegar diante de Deus e falar assim, esse fruto eu não consigo dar. Sabe por quê? Porque você pode dar o fruto. Você pode se desenvolver em todos esses frutos, porque é um só. Não existe uma desculpa para a gente falar que não pode. O que pode existir em nós é uma má vontade de querer aprender com o Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos
Eu já queria chamar o Ministério de Louvor. Fazer uma avaliação de que tipo de discípulo nós somos. Qual é o tipo de isca que nós temos lançado. Se é uma isca natural ou se é esse tipo de isca. Porque, gente, o mundo está precisando de alegria. O mundo está precisando de paz. O mundo está precisando de amor. O mundo está precisando que você seja mais benigno. O mundo está precisando de gente boa. O mundo precisa de pessoas mais mansas. O mundo precisa de pessoas que tenham domínio próprio, que não façam aquilo que querem. O mundo precisa de tudo isso. É por isso que nós não seremos pescadores espirituais eficientes se nós não formos esse tipo de isca. E isso inclui o quê? O sal da terra, a luz do mundo, é a mesma coisa. São coisas que o mundo precisa. E que está onde, gente? O Espírito Santo foi dado para quem? Para nós. É por isso que para nós é um privilégio muito grande carregar esse fruto. Ter o Espírito Santo dentro de nós. Gente, nós somos pescadores equipados espiritualmente. Nós temos o fruto todo. Mas nós precisamos ser um bom discípulo para querer aprender. E nós precisamos abolir do vocabulário: eu não consigo. Eu não consigo ter paciência. Está repreendido em nome de Jesus. Foi isso que o Espírito Santo me exortou. Ele falou: como assim você não tem? Eu estou em você, como que você não tem? Como que você quer ganhar essa geração? Como que você quer ganhar a sua casa? Você foi chamado para pescar. Você não foi chamado para uma pescaria sem peixe. Não foi para isso. Você foi chamado para pescar com uma isca eficaz. Uma isca que é aquele que experimenta. Quem experimenta disso aqui, ó, através da sua vida, ele vai olhar, ele vai falar assim: o que você tem, eu quero. O que você tem, eu quero. E vão experimentar desse amor que é genuíno. Não é um amor de interesse. E olha só, eu acho tão interessante, porque todas as partes do fruto não são para nós. Não é para o nosso auto-benefício. Todas as partes do fruto é para beneficiar alguém. Assim como os dons do Espírito. É para servir alguém. Porque as pessoas vão ver o amor através da sua vida. Vão ver alegria, vão ver paz. Vão olhar para você e falar assim: nossa, você tem algo diferente em você. Eu quero isso. Já pescou? Já pescou? Boas notícias pode começar hoje, gente. É hoje que começa. É todos os dias. Lembra? O convite do Senhor. Vem, me segue. Eu vou fazer de você, mas você tem que ser um bom discípulo. Você tem que aprender. Você tem que aprender. Então, o pastor Diego ministrou esses tempos atrás: existe algo difícil para Deus? Não existe. É por isso que nós não podemos mais falar: eu não consigo me desenvolver nessa parte do fruto. Porque o mundo está precisando. Sabe, gente, nós estamos encerrando o ano. Falta um mês para acabar. Quantas pessoas a gente vai ganhar para Jesus? Ah, tá acabando, vou deixar para o ano que vem. Não. Não. Porque você não sabe quanto tempo essa pessoa vai viver. Você não sabe quanto tempo essa pessoa ainda tem de vida. Então é uma autoavaliação mesmo. Sabe, essa mensagem, eu fui tão confrontada, gente. Porque às vezes é isso, às vezes a gente quer a resolução das coisas muito rápidas. A gente quer contratar uma professora particular que já saiba nos dar a receita e as respostas para o nosso problema. E nós não queremos ir para o nosso professor particular, disponível, sobrenatural, que é capaz de sondar o íntimo do nosso coração e revelar para nós aquilo que nós temos dentro de nós. É muito doloroso quando nós somos confrontados dessa forma.
que eu falei: Jesus, são as minhas primeiras ovelhas. O preço que eu tiver que pagar não vai ser tão alto quanto o preço que o Senhor já pagou para habitar dentro de mim. Então eu vou aprender. É por isso, gente, que o solo da nossa casa é o mais fértil, porque ali você é capaz de mostrar quem você. Ali você mostra Jesus. Você mostra Jesus o tempo todo, fazendo uma comida, organizando a sua casa. É o solo mais fértil para você. Não é um líder de célula que vai fazer isso na vida do seu filho, adolescente, jovem. Não é o líder e nem o pastor. Nós não temos esse poder. Até porque não é nosso, é tudo do Espírito. Tudo, gente, tudo é dele, né? Como eu falei, até os dons são dele. O pessoal aqui do louvor, eu sempre gosto de citar eles, porque eu acho tão lindo. Eles tocam vários instrumentos, né? Deus não deu esse dom para mim, graças a Deus, porque já é difícil vir aqui ministrar uma palavra, né? Imagina tocar um instrumento, e eles precisam estar em sintonia, assim como uma isca espiritual precisa estar em sintonia. Todos os frutos precisam ser evidentes em nós. Para quê? Para que a glória seja de Deus. Eu queria que você se levantasse. Eu queria pedir para o pessoal do Ina Kids. Sabe, gente, eu falei com a Jéssica que eu fiquei pensando, eu falei, como que eu vou aplicar essa palavra? Seja paciente. Como que nós vamos aplicar essa palavra? Né? Lembrando que a palavra ela precisa ser aplicada, e o Senhor me levou para um texto que está em João 13, 34, 35, que diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Olha só. Tá vendo como que o discípulo é reconhecido? Pelo fruto, pelo amor. É assim que nós somos reconhecidos. Essa é a isca. Essa que é a isca. As pessoas vão nos ver, elas vão olhar e vão falar assim: esse é um discípulo de Cristo, porque ele ama. Então nós vamos aplicar esse texto agora. Como é uma das formas de nós demonstrarmos amor pelas pessoas. Eu não conheço outra forma mais eficaz que nós orarmos por eles. Queria pedir para o pessoal do Ina Kids chamar as crianças, e eu queria que você declarasse sobre a sua família, sobre os seus filhos, e se você não tem filho, que você declarasse em família. Se você está aqui sozinho, eu queria que você orasse com as suas células. O seu líder está aqui, mas eu queria que você declarasse o fruto do Espírito. Eu queria que você realmente orasse, manifestando o discípulo de Jesus que você é, derramando amor, e clame ao Senhor. Se você quiser pedir perdão, peça perdão também. Fala assim: olha, peça perdão pro seu filho, eu já tive que pedir. Peça perdão: olha, eu não fui tão bom nisso, eu não tive tanta paciência para lidar com isso. Peça perdão. E isso mostra que você é um discípulo. Isso mostra que você está com a isca certa. Pode trazer as crianças. Queria que você orasse, que você declarasse.
jeito.